Estamos na área com os donos da bola Paraná. A partir de agora, o melhor do futebol paranaense para vocês que nos acompanham não só na tela da Band Paraná, mas também no YouTube. É só vocês acessarem o YouTube da Band Paraná e vocês vão poder acompanhar os donos da bola e a toda a nossa programação. Acessem também as nossas páginas no Instagram, no Facebook e interajam conosco. Eu quero começar o programa de hoje falando sobre um assunto que está tomando conta dos bastidores do futebol brasileiro, a mudança no comando da CBF. Samir Chaud deve ser anunciado como o novo presidente da CBF. Deve ser eleito o novo presidente da CBF. Jovem, com mentalidade diferente. E era isso que nós tanto pedíamos no comando de uma das maiores entidades do futebol mundial. E que a gente pede, inclusive, e principalmente, para os comandos dos nossos clubes. Sangue novo, gente com uma mentalidade diferente. E se apresentou o Samir Chaud. E mais importante do que isso, Michele Ramalho será a primeira vice-presidente da história da CBF. Ela que é presidente da Federação Paraibana, ela que já faz um bom e longo trabalho à frente da Federação Paraibana, formada em Direito, em Administração de Empresas. Eu acho que estamos muito próximos de uma moralização no futebol brasileiro. E é exatamente para isso que nós vamos torcer. Bom, agora vamos começar falando do nosso futebol. Eu peço imagens do Coritiba, que ontem manteve a invencibilidade no Couto Pereira contra o América Mineiro. E mais uma vez, venceu, mas não convenceu. Valeu pelos 3 pontos. Foi a 13. Em termos de pontuação, não há o que se discutir. Se reabilitou das derrotas em jogos anteriores, só que mais uma vez continuou devendo, deixou a desejar. O Mozart também acabou vaiado pela torcida, inclusive, né? Principalmente no segundo tempo, nas alterações. Olha, ainda falta muito e é por isso que eu digo aqui. Coritiba é outro que, se pensa em subir, se verdadeiramente quer o acesso, pode voltar aqui para mim. Se o Coritiba verdadeiramente quer o acesso, o Coritiba precisa se reforçar. O Coritiba tem que se reforçar. Já conseguiu um baita de um reforço que nós vamos falar daqui a pouquinho e que surpreendeu a todos, que é o Jaci. Conseguiu tirar o Jaci do Operário. Nesse ponto, temos que dar parabéns à diretoria Coxa Branca. Se o Jaci vai repetir no Coritiba o futebol que apresentou no Operário, é outro papo, a resenha é outra. Mas que teoricamente foi uma boa contratação ou uma grande contratação, isso ninguém pode discutir. Só que ficou provado no jogo de ontem, mais uma vez, né? Até porque o Pedro Morisco foi o melhor jogador em campo ontem, voltando de lesão, e também vamos falar mais do Pedro Morisco, que para mim é um dos melhores goleiros do futebol brasileiro. O Coritiba foi salvo ontem. Salvo pelo Pedro Morisco, salvo pela falta de pontaria dos jogadores do América. O Coritiba teve muitas dificuldades. Tá certo? Então, agora sim eu quero imagens do Morisco. Cara, impressionante. Voltando de lesão, de um longo período afastado, voltou com a mesma qualidade, com a mesma eficiência, com a mesma competência. É um goleiraço o Pedro Morisco. E o que mais chama a atenção nele, mesmo sendo jovem, prestem a atenção no comportamento do Pedro Morisco durante os jogos do Coritiba. Ele mostra uma personalidade fantástica, admirável, e um espírito de liderança
incrível e surpreendente. Por que surpreendente? Pela idade. Tem jogadores muito mais velhos do que ele no elenco do Coritiba, mas que não tem a personalidade e o espírito de liderança que o Pedro Morisco tem. E ontem, para mim, se não fosse o Pedro Morisco, o resultado poderia ter sido bem diferente, não é mesmo, torcedor Coxa Branca? Bom, a gente vai falar mais a respeito disso. Agora eu quero começar a falar um pouquinho de Atlético, porque a diretoria atleticana, entenda-se o presidente Mário Celso Petralha, autorizou que a direção da torcida organizada Os Fanáticos tivesse uma resenha com os chamados líderes do elenco. Eu respeito demais todo o trabalho e toda a história da torcida organizada Os Fanáticos, uma das maiores torcidas organizadas do futebol brasileiro, uma torcida fantástica, uma torcida admirável, uma torcida temida por todas as torcidas adversárias e por todos os clubes do Brasil, principalmente nos jogos dentro da arena. Não há o que se falar da participação da torcida organizada Os Fanáticos nos jogos do Atlético. Mas eu sou contra essa resenha de torcedores irem cobrar jogadores. Esse é o sinal do desespero do presidente Mário Celso Petralha, daquilo que eu falei ontem, que está completamente perdido, sem saber para onde ir, sem saber para onde correr. Quando foi que ele autorizou isso? Quando foi que ele permitiu isso? Lugar de torcida, e principalmente a torcida organizada, é na arquibancada. Protesto é na arquibancada. É no estádio. É ali que tem que se manifestar e se protestar de acordo com o cenário, de acordo com a situação. Não resolve, gente. Eu, quando repórter, na minha época de setorista, convivendo muito com jogadores, treinadores e dirigentes, eu sei exatamente como os jogadores vão para esse tipo de resenha com os torcedores, com a organizada. Eles já sabem que vai ser pedido a eles raça, amor à camisa, respeito à história do clube. Eles já sabem de tudo isso. Não muda nada. Se mudasse, o Atlético não teria sido rebaixado. Quantos foram os protestos no ano passado, principalmente na frente do CT do Caju? O Coritiba, que autorizou resenha da organizada com o seu time, foi rebaixado. Permaneceu na Série B ano passado, e tantos outros clubes do futebol brasileiro, tantos outros clubes do nosso futebol que permitem que as organizadas tenham acesso ao elenco para cobrar, para pressionar, acabaram rebaixados. Então não resolve. O que resolve é dentro de campo. O que resolve é a questão assertiva da diretoria na questão das contratações. Como, por exemplo, o Atlético anuncia a demissão de Vitor Bastos, imagens dele. Vitor Bastos, o gerente de mercado do Atlético, que estava desde agosto do ano passado. Chegou e todo mundo sabe que o Atlético não contratou nada na janela do ano passado. E por isso é que o Atlético foi rebaixado, porque o Atlético não quis investir. Certo? Com relação à formação do elenco desse ano, vocês verdadeiramente acham que o Vitor Bastos gastou o que gastou e trouxe o que trouxe por conta própria? Por favor, ninguém é ingênuo. O Vitor Bastos fez as contratações de acordo com o orçamento que foi passado para ele. E dentro desse orçamento só cabia Tobias Figueiredo, Palácios, Dudu, entre outros tiriças. Essa é que é a verdade. Mais um boi de piranha. Como foram os jogadores? Os jogadores que acabaram afastados e que a diretoria preferiu terceirizar a culpa para se eximir da responsabilidade do rebaixamento no ano do centenário. E aí, imagens de novo do presidente Mário Celso Petralha e do diretor de finanças, Márcio Lara. Peraí,
Se o Vitor Bastos foi demitido pela formação do elenco de 2025, deste ano, por que é que o mesmo não aconteceu com o Márcio Lara, que no ano passado muitos afirmam que foi o responsável pela montagem do elenco no ano do centenário? Dois pesos e duas medidas? Existe alguma outra situação que nós da imprensa não temos conhecimento, que o torcedor do Atlético não tem conhecimento? Muitos afirmam, inclusive, que é o Márcio Lara quem está segurando a marimba na questão financeira, é quem está conseguindo equilibrar tudo, financeiramente falando. Mas no ano passado, não foi ele o responsável pela montagem do elenco que derrubou o Atlético, que rebaixou o Atlético? E aí está sendo eximido de culpa também? Estão eximindo o Márcio Lara de culpa? Ele continua no cargo? E aí o Vitor Bastos é o responsável? Eu não sou amigo do Vitor Bastos, não conheço o Vitor Bastos. Acompanhei pouco o trabalho dele em outros clubes, Vasco, Corinthians, enfim. Mas aí responsabilizar uma pessoa, quando a gente sabe que quem decide tudo no Atlético é o presidente. E como eu disse, ele só trabalhou com o orçamento que foi passado para ele, certo? Bom, agora nós vamos falar um pouquinho, já falamos mais de Atlético e falamos mais de Coritiba também. Eu quero falar sobre Série C, porque o Londrina esteve em campo ontem e venceu o Confiança lá em Aracaju por 2-0. A resenha era recuperar fora de casa os pontos perdidos no VGD. A resenha era essa. E o Tubarão conseguiu. Teve dificuldades no jogo, não foi fácil, foi complicado, viu, papai? Foi complicado. O Confiança vinha de 3 derrotas seguidas, jogando em casa, foi com sangue nos olhos para tentar a sua reabilitação, só que não conseguiu. O Londrina foi letal, foi eficiente, foi competente, marcou os gols da vitória, soube se segurar lá atrás, se defendeu muito bem e conquistou uma vitória importantíssima, chegando à 3ª colocação na competição. Agora eu quero imagens do Jaci. Uma notícia que surpreendeu a todos no dia de ontem. Grande Jaci Maranhão, que foi um dos líderes, se não o grande líder do elenco do Operário na conquista do título estadual deste ano, que vinha sendo peça importante também na Série B, sob o comando do Bruno Pivetti. O Jaci acabou se desligando do Operário e indo para o Coritiba. O Coritiba, segundo informações, pagou o valor da multa rescisória e tirou o Jaci do Operário. Uma pena e uma perda para o Fantasma. Para o Coritiba, teoricamente, uma grande contratação. Jogador revelado pelo Atlético, que não foi aproveitado no Atlético, que rodou o Brasil, viveu bons momentos no FC Cascavel, no Paysandu, mas seu melhor momento estava sendo no Operário. Vamos aguardar, sorte ao Jaci, na sequência a gente fala mais dele. O Operário que hoje estará em campo pela Copa do Brasil, né? Jogando contra o não respondeu, enfim, paciência, né? O Bruno Pivetti falou a respeito desse jogo de hoje, jogo decisivo pela Copa do Brasil. Vamos ouvi-lo. Uma temporada muito longa. Agora temos uma verdadeira final de campeonato contra o Vasco na Copa do Brasil. A gente desliga a chave da Série B e foca absolutamente agora no confronto que teremos na terça-feira, que será um confronto muito difícil contra um gigante do futebol brasileiro dentro dos seus domínios, mas a gente vai ter uma humildade suficiente para se preparar da melhor maneira, para poder fazer uma grande partida lá em São Januário na terça-feira. Passado esse jogo, a gente volta novamente as atenções à Série B e a gente sabe que é um campeonato extremamente equilibrado, que a gente tem que ter um foco total, partida a partida, para que a gente continue oferecendo alegria e os resultados que a nossa torcida tanto espera. Nós vamos voltar a falar de Coritiba e ouvir o Mozart. Cara, ele veio com uma resenha na coletiva pós-jogo sobre 2 tempos distintos. E a gente tira muito de um jogo como esse, né? A questão mental de você sustentar um resultado. E aí foram tempos distintos, né?
e nós sabíamos que ia ser um jogo muito duro. O América é um adversário bem difícil de enfrentar, né? Então é um dos postulantes aí a ficar na parte de cima, né, durante a competição. Então volta do Morisco, volta do De La Torre, o Vini iniciando um jogo, né, depois de bastante tempo. Essa é a leitura do Mozart. A minha foi diferente. E as imagens estão aí. Elas valem mais do que as minhas palavras, as minhas colocações, os meus comentários. Vejam pelas imagens quem teve as melhores oportunidades do primeiro tempo. O Coritiba fez o gol. Foi eficiente. Perdeu um outro gol com o Alex Silva também. Aliás, o gol que o Alex Silva perdeu, eu vou te contar. Mas vejam quem é que mais trabalhou. Foi o goleiro do América ou o goleiro do Coritiba? Quem é que teve mais oportunidades? Contem aí o que vocês estão vendo. O Coritiba ou o América Mineiro? Então eu não consigo entender a leitura de jogo, não só do Mozart, como de muitos, que o Coritiba foi melhor no primeiro tempo. Para mim não foi. As imagens estão aí. Morisco teve que trabalhar e muito. Essa que é a verdade. Foi eficiente, fez o gol, mas teve dificuldade, cara. Repito o que eu disse no início do programa, não fosse o Pedro Morisco e a barca tinha afundado. Voltou em grande estilo. Ó, o Alex Silva, olha o gol que ele pede. Não pode, né, cara? Não pode perder um gol desse. É brincadeira. E tá aí de novo, olha aí, ó. Ó o Pedro Morisco trabalhando. Vejam se eu estou exagerando, vejam. Vocês estão contando as oportunidades? Estão vendo quem foi melhor no primeiro tempo? Tá aí, ponto final. Estamos de volta e agora vamos acompanhar como foi o segundo tempo do jogo do Coritiba contra o América Mineiro. 2 tempos distintos. Ô, moça, me ajuda, cara, me ajuda. O segundo tempo foi o seguinte. O América teve mais domínio territorial, ok? Rondou mais a área do Coritiba, o Coritiba recuou demasiadamente, essa que é a verdade, como tem acontecido nos últimos jogos, alterações erradas, mas no alvo o América acertou pouco, ao contrário do que fez no primeiro tempo. Então essa aqui é a verdade, tá? Por isso que eu disse aqui, Coritiba foi eficiente, só que mais uma vez venceu, mas não convenceu. Escapou por pouco de um resultado negativo, diga-se de passagem, graças a Pedro Morisco. Agora o Atlético, hoje pela Copa do Brasil, contra o Brusque na Arena. Vamos acompanhar as sonoras de João Correia e Felipinho. O que eu vi dos 2 jogos, principalmente... As sonoras de João Correia e Felipinho, por gentileza, sonoras pré-jogo. Temos que dar uma imagem positiva aqui para a nossa torcida, para que nós conseguimos passar para as oitavas de final. Uma mentalidade sem medo de perder, que os jogadores tenham muita vontade de ganhar e que o torcedor amanhã, quando chegar aqui, possa dizer: uau, consigo-me rever neste time. Isto realmente é um time atlético. É isso que eu espero amanhã, que eles consigam transportar para dentro do campo a vontade de ganhar, mas também uma raiva interior daquilo que foi o último resultado e os últimos resultados, e não descansem enquanto não trouxer a vitória para casa. Acredito que o jogo do Vila Nova foi um jogo muito ruim pra gente, mas já passou, é virar a chave. Acredito que o principal a se fazer hoje é a nossa mudança de postura. Acredito que a gente temos que dar essa resposta ao torcedor e a nós mesmos também. São ideias boas de trabalhar, o grupo tá se adaptando, a gente tem que fazer isso que seja o mais rápido possível. Só resenha, né? E o torcedor tá cansado de resenha, o torcedor não quer mais saber de resenha. Aliás, o Felipinho, como eu falei ontem, né? Terminou o jogo passado, o jogo contra o Vila Nova, como capitão do time. Isso é brincadeira, né, cara? É brincadeira. Amanhã nós vamos falar mais sobre o momento do Atlético na temporada, a campanha vexatória na Série B, o que essa diretoria deixou de fazer, o que ela está fazendo. Só que hoje a resenha é Copa do Brasil. Primeiro jogo lá na Arena Joinville, empatou 0-0 com o Brusque. Brusque que vem de vitória por 4-1 na Série C. Bem motivado, mas cá entre nós, é Série C. É um time de Série C. Com todo respeito. Se o Atlético não conseguir jogar um futebol de imposição contra o Brusque e na Arena, aí tem que largar. Porque vale mais do que a premiação. Vale a continuidade na Copa do Brasil. E estamos falando do Atlético, que já foi campeão da Copa do Brasil e que já foi 2 vezes vice-campeão da competição, tá certo? Agora eu passo a bola para ela, Alessandra Consoli, que vem aí com o Band Cidade, primeira edição. Ótima tarde a todos, fiquem todos com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tamo junto, galera.